continuando aqui, sobre os flash messages, precisam ser colocados essas mensagens em todos os arquivos que você quer que apareçam as mensagens, tá? E, logicamente, criar as mensagens. Então, por exemplo, se eu fosse fazer essa aplicação aqui, recriar ela, eu faria, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou importar esse flash messages em todos os arquivos, porque basicamente arquivo que não exibe para o usuário vai setar mensagem e arquivo que vai exibir coisa para o usuário vai ler a mensagem. Então, dentro do produtos aqui, ó, no create eu vou precisar do flash messages, no destroy eu vou precisar do flash messages, no edit já tá, no index já tá, no new ainda não, vou colocar lá no início do arquivo, tá? Vou colocar aqui, ó. No show, né? Vou colocar aqui também o flash messages e no update já está, tá? Estão todos aqui. Então o que vai acontecer? No create, tá? Então quando der algum erro no create, eu vou simplesmente passar esses erros, que não vai ser mais pela URL, ó, como estava aparecendo aqui, ó. Então não vai ter mais esse erro dessa maneira. E eu vou colocar aqui então um flash messages setando a mensagem, set messages ou set message, eu já estou me esquecendo. É set message no singular. Então set message e aqui eu vou passar então o return, que é porque está vindo da nossa classe image upload, tá? E aí eu vou colocar aqui. Caso contrário, se não acontecer isso aqui, significa que nós vamos vir para o DAO que deu certo. Então eu vou colocar um flash message setando a mensagem. Aqui é o produto, então produto criado com sucesso. Eu percebi que eu coloquei essa mesma mensagem no edit e eu acho que está errado lá. Então no update aqui, ó, melhor dizendo, no update não é produto inserido, é produto atualizado com sucesso. Dessa maneira, então aqui no create ele seta a mensagem de erro aqui em cima se der erro e aqui ele seta a mensagem de criado com sucesso se deu certo. Aí agora eu preciso garantir que essas mensagens sejam exibidas no index, tá? E o index eu já atualizei. Então se eu vier aqui no index, a nossa parcial de flash message está aqui, então significa que quando eu criar um novo produto agora, então vou testar imóveis, vou colocar alguma coisa qualquer, brinquedos, alguma informação qualquer. Vamos ver se vai dar certo. Mandei criar, mas ele não exibiu nenhum erro. O que aconteceu? Flash Messages está sendo importado. Dentro do Flash Messages eu estou iniciando a sessão. O que está certo. E no meu new, esse erro aqui não vai mais acontecer. E automaticamente eu tenho que colocar no lugar desse alert aqui, como causou um erro, eu preciso importar o meu Flash Messages. Agora sim, então aqui no meu new.php, que é o formulário de cadastro, eu preciso adicionar o meu Flash Message. Agora sim, vamos olhar o que aconteceu. Talvez ele não exiba. Extensão não permitida, escolha entre... eu não escolhi nenhum arquivo. Então, imóveis, só que perceba que isso aqui é uma mensagem de erro, tá? Então, significa que lá no meu create, aqui no set message eu esqueci de colocar o error. Aqui, ó. Agora sim. Então, eu vou causar o erro novamente, não vou escolher nenhuma imagem. Agora ficou do jeito certo. Agora eu vou escolher uma imagem aqui, tá? Ok. 1, 2, 3, cadastrar. Então, produto criado com sucesso. Então, funcionou certinho, tá? E esse aqui foi o que eu criei agora, que é o último ID, que é o 12, tá? Eu tô ordenando, não tô ordenando por nada aqui, eu acho, a minha consulta. Isso seria uma forma de ordenar pelo ID, quem sabe. Tá.
Então, vamos ver se deu certo. No Create já atualizei. No Destroy aqui, ó, eu ainda não coloquei, tá? Então, basicamente, ele aqui só deleta e eu preciso informar uma mensagem para ele. Então, flash messages, dois pontos, set message, e eu vou colocar sempre como sucesso. Então, não vou colocar segundo parâmetro. Só vou colocar aqui, ó, produto excluído com sucesso. Só para a gente conseguir dar um feedback para o usuário, tá? Então eu vou olhar aqui, ó, o 7, eu vou deletar o número 7, ok. Produto excluído com sucesso, então é isso aí mesmo, tá? Já funcionou. O editar eu já estava fazendo, deixa eu só confirmar. Então no create eu já tenho o set message aqui. No destroy eu já seto a mensagem. No edit é onde eu exibo, então eu tenho o flash message parcial aqui e eu importo ele. No index também está funcionando. No new também o flash message está aqui e está aqui embaixo. No show, flash message está aqui. Só que no show, agora que eu percebi, a gente em nenhum momento vai informar algum tipo de dado, tá? Mas, por via das dúvidas, e se em algum momento você quiser utilizar, ele já está aqui. A única coisa que a gente vai fazer é só colocar essa parcial do Flash Messages aqui, tá? Não vai ser um tempo de processamento assim tão grande que vai afetar alguma coisa, mas se um dia você quiser mostrar alguma mensagem dentro dessa página do exibir, já vai estar pronto, tá? Que é quando a pessoa clica no mostrar aqui. Então, se a pessoa quiser mostrar algum tipo de mensagem aqui em cima, vai estar pronto para aparecer já. Feito isso, o update é as mensagens. Então, em todo a minha entidade produto, em todas as ações possíveis, eu estou utilizando o meu Flash Message, ok? Agora eu tenho que, e aqui entra a parte dessa aula, dessa videoaula, que é relacionado até agora ao o nosso software. A gente está utilizando o básico do PHP, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que a gente está perdendo a oportunidade de utilizar ferramentas ou bibliotecas que já nos fornecem muitas coisas prontas. Então, por exemplo, esse Flash Messages que eu criei aqui, já existe uma biblioteca pronta para isso. Aquela classe de upload de imagem, já existe uma coisa pronta. Mas eu não quero, tá? E eu não quis passar para vocês já de cara como a gente poderia fazer isso, porque senão vocês ficam muito dependentes de bibliotecas e não raciocinam por vocês próprios a criação de classes, tá? Uh, Talvez essas videoaulas que eu passei para vocês já tenham estimulado vocês a entender mais os métodos de classe, as variáveis de classe, coisas que normalmente os alunos tendem a demorar para fazer. O que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Toda linguagem hoje, tá? Ela existe um gerenciador de dependência. Então, por exemplo, tá? Isso aqui que eu estou utilizando aqui em cima é uma dependência. Então, esse arquivo depende de 3 outros arquivos para funcionar. E eu acabo fazendo essa gestão de dependência de uma forma manual. Tá? Eu tenho que vir aqui, adicionar um arquivo na mão, etc. Assim. Não significa que de uma outra maneira eu não vá precisar fazer isso também, tá? Mas a gente tem um controle melhor para quando a gente está adicionando outras bibliotecas. Então, se eu fosse fazer atualmente no meu projeto uma inserção de uma dependência externa, uma biblioteca que vai fazer um tratamento de imagem, por exemplo, ou alguma coisa do gênero, eu teria que baixar toda a pasta, todo o projeto da biblioteca, jogar dentro de alguma pasta dessa aqui que eu tenho na lateral, tá? Uma dessas pastas aqui de cima, e aí eu fazia a importação quando eu precisasse. É relativamente simples, só que você vai ter aquele custo de ir lá, achar onde está o link, baixar, zipar, pegar o arquivo zipado, extrair e assim por diante. Para isso no PHP, nós temos um negócio chamado Composer, tá? E o Composer, ele é responsável por gerenciar as dependências no PHP. O site é bem simplesinho, tá? Mas o Composer, ele é utilizado por praticamente toda a galera que desenvolve para PHP a um nível profissional, tá?
Eu não estou recordado se tem a outro gerenciador de dependência para PHP, possivelmente tenha, tá? Mas ele é o mais utilizado. Eu vou pegar aqui o Getting Started, né? Como, tipo, a introdução aqui do Composer. E aí nós temos algumas formas de a gente instalar o Composer, tá? Até então, essa disciplina eu tinha passado sempre com programação Linux, tá? E então eu fazia a instalação sempre do Linux. Eu vou pegar a instalação do Windows aqui, ó, para a gente ter uma ideia de como ficaria. Então, a primeira coisa que ele fala é a gente ir na página de download, tá? Então aqui, ó, o jeito mais fácil que ele está dizendo é, vamos só voltando, tá? Eu cliquei em cima do Installation Windows aqui, ó. Então a forma mais fácil que ele fala é a gente instalar o Composer na sua máquina utilizando esse .exe, tá? Ele vai baixar a última versão do Composer e já vai adicionar no path, tá? O Composer para qualquer diretório do nosso command line. Uh, eu particularmente, tá? Eu acho que isso aqui acaba fazendo com que a gente fique dependente desse instalador. Uh, e eu acredito que a gente precise fazer de forma manual para vocês compreenderem como faz, tá? Eu vou fazer da forma manual, tá? Se caso der um erro ou se eu ver que eu começar a demorar muito nessa instalação, eu mudo para esse exe. Mas a instalação manual aqui, tá? Primeiro de tudo, eu vou lá na página de download, então vou clicar aqui, vou na página de download e aqui são todos os comandos que eu preciso para baixar esse Composer Setup, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar linha por linha aqui, ó. Então, vou vir aqui, dar um Ctrl C. Eu vou abrir meu terminal, vou parar o meu servidor agora, porque eu vou utilizar esse terminal aqui para instalar o Composer. E a ideia é que o Composer ele fique instalado na tua máquina em algum lugar. Então eu vou aproveitar e já que o meu PHP está no C2 pontos, eu vou lá também. Então eu vou dar um cd barra e vou dar um cdc, que é o C2 pontos dentro do git shell aqui, tá? Do git do MinGW. Então eu estou dentro do C, eu vou dar um mkdir e eu vou criar uma pasta chamada Composer, ok? Vou entrar dentro do Composer. Esses comandos até agora que eu fiz, nada mais é que eu vim aqui no C2 pontos, dessa maneira, e eu criar aqui, ó, botão direito, novo, pasta, e criar essa pasta chamada Composer, tá? Foi isso que eu fiz até agora, mas pela linha de comando. E agora eu vou executar esses comandos aqui, ó, tá? Vou copiar o primeiro, php-r, e vou jogar aqui, botão direito, paste, vou dar um enter. Então ele vai baixar para mim, ele deveria baixar para mim o Composer. Deixa eu ver se ele baixou. Não baixou. Tá? Eu vou pausar o vídeo aqui para saber o que é esse problema e já volto. Tá? Aparentemente o PHP eu preciso habilitar a extensão dele do OpenSSL para ele conseguir fazer conexões HTTPS. Então isso aqui em algum momento a gente ia precisar já fazer essa habilitar, né, essa extensão do OpenSSL. Então eu vou aproveitar e vou fazer já. Vou abrir o arquivo, que é o arquivo de configuração do PHP. Então eu vou lá no meu C2 pontos, vou achar a instalação do meu PHP e vou pegar o arquivo php.ini e vou habilitar já o OpenSSL. Então nós temos aqui a extensão. Eu já vou pedir para vocês habilitarem o MBString, que possivelmente a gente vai precisar também. A extensão do OpenSSL. E deixa eu ver se tem mais algum. Às vezes precisaria do gzip, alguma coisa assim. A do curl não chego, a gente não vai chegar a utilizar. Aqui embaixo nós temos os sockets, XSLs. Não, então é só isso aqui mesmo. Então eu vou habilitar tanto o MBString quanto o OpenSSL. Vou salvar o arquivo e vou fechar. Agora eu vou tentar executar de novo esse comando, tá? Então
vou dar um clear na tela, vou executar de novo isso aqui. Então agora a nossa extensão do OpenSSL está funcionando. Ele baixou, eu vou dar um ls, ó, ele baixou para mim um negócio chamado Composer Setup, tá? Então dentro da pasta tem esse arquivo, que é o cara responsável pelo Composer, tá? Vou mostrar aqui na pasta. O arquivinho está aqui. Seguindo o instalador aqui, ó, eu vou executar esse comando. Esse comando aqui, ele basicamente serve para validar, para saber se esse teu arquivo realmente foi baixado e ele está na integridade correta. Então, vou simplesmente colocar aqui, vou dar um Enter. Então, ó, instalador verificado, significa que está correto. E agora eu vou rodar esse PHP Composer Setup. Então, eu vou vir aqui, vou executar para ele realmente fazer as configurações necessárias. Então, todas as configurações estão corretas e está utilizando o Composer. E aqui ele está, Composer, ele foi instalado com sucesso e ele está instalado no composer.far. Para vocês, isso aqui é interessante, tá? Que o ponto .far, esse PHAR, nada mais é que é o PHP executável, tá? Então, se você quiser fazer um código PHP e deixar ele executável para executar em algum outro lugar, é só você compactar ele, tá? Você tem que olhar na documentação do PHP lá como é que faz certinho, mas você já consegue fazer aplicações PHP executáveis, tá? Só que ele fica com esse ponto .far. E possivelmente você consegue converter esse ponto .far até para um ponto .exe se você quiser, porque eu já converti aplicações Java que era .jar para ponto .exe, então acredito que seja possível converter o ponto .far também para ponto .exe, tá? Então esse aqui, para quem não conhecia, é o executável do PHP. E a última linha aqui, ó, esse php-r unlink, basicamente é a mesma coisa que a gente fosse lá na pasta e deletasse, né, o setup. Então o setup a gente não precisa mais, essa linha de comando basicamente só vai fazer isso para nós, que é remover o setup. Então ficou só o composer.far, dessa maneira aqui. O que falta a gente fazer agora é que quando a gente for vir aqui, ó, e digitar composer-v, a gente vai ter que ter acesso a esse arquivo composer. E para a gente fazer isso, a gente tem que colocar nas nossas variáveis de ambiente. Então vou abrir aqui o Windows, variáveis de ambiente, tá? Editar variáveis de ambiente. Eu vou vir em variáveis de ambiente e eu vou adicionar então o nosso, dentro do path aqui, eu vou editar ele, tá? Então nós temos aqui o MySQL, nós temos esse cara, eu vou adicionar um novo e eu vou colocar então que dentro do C2 pontos contra barra eu tenho uma pasta Composer e eu vou colocar essa contra barra. Eu posso ou não colocar essa barra aqui no final, tá? Mas eu vou deixar com essa contra barra no final, que quando eu escrever Composer é um dos caminhos que ele vai ter que tentar encontrar. E aí eu vou dar um OK, vou dar um OK. Essa tela aqui, ó, opa, essa tela aqui do MinGW eu preciso fechar ela. Vou abrir ela de novo, então git bash, para ele recarregar as minhas configurações de variáveis de ambiente. E eu vou digitar composer-v. Então, composer não foi encontrado. Deveria estar encontrado. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Windows que muda. Ok. Tá, eu vou ter que criar um arquivo chamado composer.bat juntamente com o composer.far, executando esse comando aqui, ó. Tá, então eu vou dar um Ctrl C. Eu vou ter que vir aqui, entrar lá dentro da pasta do Composer e eu vou ter que executar esse echo PHP. Então eu vou dar um paste echo PHP com todos esses DP, etc. ali, e jogando para dentro do composer.bat. Vou jogar. É para ter criado um .bat, tá aqui, ó. Beleza.
E agora, vamos ver se vai dar certo. Composer "-v". Ainda não foi encontrado. Ok. Adicione o diretório ao path environment variável, se não estiver ainda. Para informação, para mudar, beleza, veja esse artigo. Isso aqui a princípio está tranquilo. Aí eu vou ter que fechar o terminal atual e testar, abrir o novo e testar. Tá, então vamos ver se essa alteração que eu fiz do .bat vai ser o suficiente. Vou vir aqui no git bash. Agora sim, e vou dar um composer "-v". Ele ainda não encontrou. Será que eu não salvei alguma coisa aqui? Variáveis de ambiente. O path. Eu vou editar. Eu vou remover esse aqui daqui e eu vou fazer uma alteração. Aqui é as minhas variáveis de usuário, tá? Eu vou colocar nas variáveis de sistema. Então, esse path das variáveis de sistema, eu vou editar. E eu vou colocar aqui embaixo uma nova. Então, que é no C dois pontos, contra barra composer. É para ser só isso. Deixa eu confirmar. Por via das dúvidas, você pode vir aqui ó, e copiar, tá? Então, é só isso aqui mesmo. Vou dar um Ctrl V, ok. Vou dar um ok, vou dar mais um ok e vou dar um ok aqui também. Agora sim, vou fechar a janela que eu abri. Vou abrir o git bash de novo para ele recarregar as variáveis. E agora eu vou digitar composer "-v e deveria funcionar. Não está funcionando, tá? Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar comprido e já volto com a solução. Então, eis a solução, tá? Acontece que eu vou até sair dessa. Galera, eu voltei com a solução aqui, tá? Só que o que aconteceu foi que eu acabei esquecendo de gravar, de voltar a tirar o pause da gravação e, sei lá, eu gravei mais uma meia hora de aula aqui e eu acabei tendo que voltar todo o processo para continuar de fato a gravação onde eu parei, tá? Então o nosso problema aqui, ó, quando eu escrevo um composer "-v", que ele não encontra, tá? Opa, ele não está encontrando esse composer pelo seguinte fato, porque para ele encontrar eu tenho que chamar de composer.far-v e aí sim ele funciona. Só que é muito ruim a gente ficar chamando a extensão .far. Então aqui dentro da pasta do composer eu movo esse arquivo e não deixo ele mais como .far. Eu movo ele, esse mover basicamente é um renomear, tá? Então eu movo o composer.far para somente composer. Então se eu olhar aqui, ó, eu só renomeei o arquivo chamado composer. E agora eu posso chamar o composer somente por composer. E ele fica do jeito correto. Então, as nossas configurações do path, as nossas instalações estavam tudo certas. A única coisa que faltou foi fazer esse ajuste para renomear o composer, tá? Vocês vão achar muitos projetos em que a galera usa o composer.far direto, mas isso é um gosto meu. Foi de quando eu fazia as coisas direto no Linux, que eu utilizava só Composer e me parecia ser mais clean, tá? Então agora sim, eu vou fechar isso aqui, ó, tá? E eu vou abrir direto no nosso projeto. Então esse aqui é o meu projeto na área de trabalho do MiniLX. Vou abrir o git here, tá? O git bash here. Opa, abriu errado. Botão direito, git bash here. Agora sim. Vou aumentar a letra aqui para ficar melhor a leitura. E quando a gente está começando o nosso projeto, tá? A gente pode escrever composer install, mas na hora que eu faço isso, tá? Na hora que eu digito composer install, ele fala que ele não conseguiu achar o arquivo composer.json. Então a gente precisa iniciar. Eu vou dar um composer init agora, tá? Para iniciar de fato alguma coisa nesse nosso projeto. Eu vou pedir para vocês até ficar de olho aqui do lado para vocês verem as coisas que vão ser alteradas. Então, o package name vai ser assim mesmo, name month minilx, que é o meu usuário. A descrição não vai ter descrição, eu não quero colocar nenhum autor, tá? Vou dar um N para esquipar, não quero nada aqui, só vou dando enter e aqui embaixo ele pede, ó,
Você gostaria de definir suas dependências interativamente? Não quero definir nenhuma dependência e nem dependências de desenvolvedor. Ficando dessa maneira. Você gostaria de confirmar a sua geração? Gostaria. Então eu vou dar um yes. Aí quando eu faço isso aqui, ó, ele criou aqui para mim, ó, um arquivo chamado composer.json. E vai ser através desse arquivo aqui que ele vai definir o que ele precisa baixar ou não. Então eu estava fazendo, enquanto achei que estava gravando, eu vou fazer o processo de novo para vocês entenderem, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou entrar no site do Composer, tá? Eu vou entrar aqui, ó, e eu quero achar uma dependência. Eu quero achar alguma biblioteca que seja legal para eu colocar na minha aplicação. Então eu vou clicar em Browse Packages. Esse Browse Packages ele vai vir para o Packagist, tá? Esse Packagist, que é o repositório onde estão todos os pacotes do PHP. E aí eu vou pesquisar aqui, ó, por log, tá? Esse PSR log é uma interface, então essa interface é utilizada por bibliotecas de log. Então isso aqui a gente não vai conseguir utilizar, a não ser que você esteja criando uma biblioteca para fazer registro de log. E essa monolog aqui, ó, é uma das mais utilizadas, ó. Então tem 229 milhões de downloads, tá? E foi curtida lá no GitHub, favoritada 18 mil vezes. Se a gente comparar com as demais aqui, ó, tem outras que são bem menores. Então quer dizer que o monolog é bastante utilizado. Então vou abrir aqui o monolog. E o monolog, ele vai mostrar aqui para nós, aqui uma descrição básica, ele vai mostrar aqui para nós a utilização. Então, como que eu faço a instalação? Eu só vou escrever isso aqui no meu terminal, porque agora eu tenho o Composer. Ó. Pode ver que aqui não está escrito .far, né? Então, agora sim, vou copiar esse cara, vou vir aqui e eu vou dizer que eu quero, botão direito, paste, utilizar o monolog, tá? Eu apertei Ctrl Shift V, tá? Só para você entender o que aconteceu. Eu apertei Ctrl Shift V, ele gerou caracteres invisíveis, esses caras aqui, ó. E aí na hora que eu colei de fato e dei Enter deu problema. Então eu não vou apertar o Ctrl Shift V, vou fazer só pelo mouse aqui. E ó, aí acabou copiando errado. Vou fazer de novo então. Copiar aqui, voltei, botão direito, paste, tudo pelo mouse. Agora sim dei Enter e ele então vai inserir esse monolog como uma dependência e ele já vai instalar para nós. Vocês vão ver que vai gerar um monte de mensagem aqui, ó. Vou deixar até maior. Esperar um pouquinho. Esse processo aqui ele deveria ser mais rápido, tá? Então, como já passou alguns segundos a mais do que o imaginado, eu vou interromper esse processo e vou fazer de novo. Então eu vou apertar Ctrl C aqui para cancelar e vou colar de novo. Opa, vou escrever então composer require monolog barra monolog. Se no de vocês foi direto, não tem problema, tá? Eu dei um enter agora. Tô achando que está com algum problema. Ele deveria ser bem mais rápido, tá? Eu vou fechar esse meu Git Bash. Se no de vocês foi de primeira, não tem, simplesmente aguarde um pouquinho. Então, vou fechar essa janela. Vou abrir de novo. Vou dar um composer "-v para garantir que ele está sendo executado. Aí, agora sim, composer require monolog barra monolog. Eu tô achando que está com algum problema de internet aqui em casa.
eu estou na máquina virtual, eu preciso olhar na minha máquina host como que tá. Eu vou pausar o vídeo, vou lembrar de gravar de volta, mas eu vou pausar o vídeo aqui para ver se estou com algum problema de internet, tá? Ah não, agora foi, não vai precisar. Então, tá indo. Vocês podem ver aqui que ele gerou bastante informações aqui, muitas delas não são tão importantes aqui, tá? Aqui são algumas informações que ele sugere você instalar. Então, por exemplo, aqui ó, o Monolog sugere você instalar o Greylog2, tá? Se você quer mandar para servidores do tipo Greylog. Se você quer mandar para o CouchDB, então ele sugere você instalar o Doctrine CouchDB. Se você quer mandar esses logs por Elastic, ele sugere você instalar o Elastica Huffling. Então, basicamente aqui ele está mostrando para vocês as formas que você poderia mandar esse log para algum banco de dados que vai tratar só de logs, tá? No nosso caso, o nosso log vai ser em arquivo na nossa própria aplicação. Então, eu não vou colocar nenhum desses, não vou adicionar nenhum desses a mais. Eu quero que vocês agora analisem que na aplicação ele adicionou essa linha aqui para nós dentro dessa propriedade, dessa variável require, tá? Então, adicionou aqui, eu estou dizendo esse circunflexo, tá? Significa que eu quero versões acima da 2.1, tá? Qualquer versão, ele vai encontrar uma versão 2.1 para cima. E aí, além disso, ele fez mais algumas coisas. Primeiro, ele gerou para nós esse composer.lock. Esse composer.lock, ele é gerado, e eu vou fazer na prática aqui para vocês verem, ó, vou deletar ele. E eu vou vir aqui, ó, e eu vou dar um composer install, tá? Quando eu escrevo composer.install, ele vai pegar baseado no meu arquivo composer.json e vai gerar o composer.lock. Então, o composer.lock não é nós que mexemos, ele gera sozinho baseado no arquivo composer.json, que aí sim a gente pode mexer nele. Tá? Esse aqui é o que a gente pode mexer, só que se tiver alguma coisa inválida, você esqueceu algum dois pontos ou aspas duplas, ele vai ficar inválido, não vai ser trabalhado. E aí eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Além disso, tá? Então, além dele gerenciar para nós esse composer.lock, que ele é uma trava, né, de todas as dependências, ele cria uma pasta chamada vendor. Essa pasta vendor aqui, ó, se eu clicar dentro dela, vocês podem ver que tem o arquivo autoload. Então aqui é um arquivo que é onde ele chama o autoload real, né, que é o responsável por carregar as coisas do Composer. E aqui dentro da pasta vendor nós temos o Composer propriamente dito e o monolog e a dependência do monolog, que é o PSR log. Ou seja, a gente só disse que a gente queria utilizar o monolog naquela linha de comando, ele já baixou todos os arquivos responsáveis do monolog, já baixou todas as dependências do monolog e já deixou bonitinho na pasta vendor. Então, a pasta vendor, entendo que é qualquer dependência externa da nossa aplicação. Qualquer coisa que eu baixo de fora, tá? Então, se você vê uma pasta vendor e você não sabe do que é, vendor são bibliotecas de fora da aplicação, são bibliotecas externas que você está utilizando, ok? Então, feito isso, esse autoload aqui, ó, ele precisa ser carregado em todo o arquivo que você for utilizar alguma coisa. Então, esse cara, a gente precisa adicionar ele. Eu estava olhando na documentação e o autoloading é essa linha aqui, ó. Então você tem que escrever, tá? Dessa maneira aqui, ó, require, e escrever isso aqui no início de cada arquivo. Eu estava fazendo a importação para a gente testar dentro da parte do criar produto, aqui, ó. Então eu vou colocar no início do meu arquivo a importação do autoload, tá? E aqui eu vou fazer uma alteração que eu quero que fique claro. Os flash messages, tá? Eles têm um session start. Só que esse session start, ele não vai ser usado somente pelo flash message. Ele vai ser usado por outras partes da aplicação, para colocar a sessão de quando eu faço um login, alguma coisa assim. Então, eu deixar esse session start dentro do arquivo do flash messages é meio incoerente. Então, é melhor eu remover ele daqui, deixar esse arquivo só como sendo de fato uma classe, e eu vou mover para o lugar que ele sempre vai ser carregado, que é para dentro do autoload. Então o autoload, ele vai servir, além de carregar as informações para mim
das dependências, eu já coloco algumas definições aqui da minha aplicação, como iniciar a sessão toda vez. Então, esse aqui seria o melhor, o local mais correto para eu deixar o session start, ok? E aí o flash message só fica a função dele, que é ser a classe de gerenciar os dados, as mensagens da sessão. Agora sim, olhando a documentação aqui do Monolog, a gente pode ver que a utilização básica dele são todas essas linhas aqui. Ó. Então, essas duas primeiras linhas são a importação dele. Olhem, percebam como alterou a forma da gente importar. A partir do momento que a gente utiliza o Composer, a gente não vai ficar mais utilizando o require once. A gente utiliza essa nova nomenclatura aqui chamada use. Então eu faço um use monolog logger, tá? E esse use, no final das contas, ele vai acabar se transformando em algum momento como um require once. Mas a gente não se preocupa mais com isso. Quem vai se preocupar com isso é o Composer. A importação vai ser por conta do Composer, tá? Então, feito isso aqui, ó, a gente diz o use, aqui tranquilo. E as próximas linhas a gente tem que criar um canal de log, tá? Então a gente vou colar aqui, ó. E esse canal de log que ele está dizendo que a gente tem que colar aqui, qual vai ser o nome? No meu caso aqui eu vou dar o nome de applog, tá? Que é o mini OLX log, por exemplo. E aí que nessa definição de baixo aqui é um método chamado pushHandler, que ele está criando um objeto chamado stringHandler, e a gente vai estar definindo qual é o caminho para esse cara. Então o caminho para esse cara eu vou criar uma pasta aqui, ó, cliquei aqui fora, vou criar uma pasta chamada logs, tá? E aí eu vou colocar dentro dessa pasta. Então eu vou dizer aqui, ó, logs, e esse aqui vai ser então o meu applog, tá? Feito isso, agora eu vou para a próxima etapa que está na documentação, que é eu adicionar um log de error ou de warning, tá? Eu vou tentar adicionar os dois para a gente ver como é que vai ficar. Então essa pasta aqui, que é a pasta, que é o arquivo, desculpa, esse arquivo que é o arquivo do create, aqui embaixo, quando der algum erro, eu quero que salve nesse log também. Então eu vou colocar aqui que vai ter um warning, então erro ao validar a imagem, e eu vou copiar aqui também, tá? Eu vou colocar como sendo mensagem 1 e mensagem 2, dessa maneira aqui, ó, ok? Então eu já estou usando o Monolog, não precisei baixar, baixei via Composer, não precisei extrair nada, já colocou na pasta bonitinho para mim, já vai carregar simplesmente através desse use, eu não preciso ficar dando require, então a gente ganha no tempo de carregamento aqui das coisas. Vamos ver se isso aqui vai funcionar agora, tá? Então eu estou no create, deixa eu ver se a minha aplicação está iniciada, não iniciei, então php -s maiúsculo, localhost na porta 8000. Beleza. Feito isso aqui, vou abrir a minha aplicação, vou em produtos, eu vou criar um novo produto, visto que é o que eu estou fazendo, vou colocar em imóveis, vou selecionar um PDF, tá? Vou colocar qualquer preço, qualquer coisa e qualquer descrição e vou cadastrar. Ok. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui, que na linha 2, tá, ele não conseguiu encontrar a pasta vendor. Por quê? É muito fácil identificar esse erro aqui. Tá? Percebam, ele está pesquisando a pasta vendor autoload dentro da pasta produtos, ao invés de pesquisar na mini OLX. Então, eu vou ter que mudar um pouquinho esse dir, porque esse dir aqui é o diretório atual. Eu vou fazer da mesma maneira que eu tinha mostrado para vocês. Deixa eu lembrar aonde que eu tinha colocado. Era no src, acho que é no image upload. Deixa eu garantir. Não é. Talvez seja no DAO, mas eu não tenho. É isso aqui, ó. Então a gente vai colocar server document root ao invés daquele dir, tá? Então vou copiar aquilo ali, vou trazer para cá, vou fechar essas coisas que eu não estou utilizando para não ficar muito poluído.
Agora sim. Então no create aqui, ó, ao invés desse dir, eu vou colocar um server document root e aí sim ele vai pesquisar no lugar correto. Vamos ver se vai dar certo agora. Vou dar um F5, continuar. Beleza, ó. A princípio, tá? Deu algum erro aqui. Eu não consegui ver o que poderia ser, mas enfim, tem um erro, tá? Como que eu vou verificar esse erro? Eu não vou direcionar. Eu já achei o erro aqui, na verdade. Estou redirecionando para o new antes de eu adicionar o flash messages e eu adicionar os erros aqui. Ó. É isso que está acontecendo. Então, vamos de novo aqui. Imóveis, vou selecionar o PDF, uma coisa qualquer coisa aqui. Vou cadastrar. Ele ainda não me acusou o erro. Ele voltou para a página do new, mas ele não colocou nenhuma dessas coisas aqui. Eu só vou ver o que se nos logs aqui, ó, o log em si ele não criou nenhum arquivo ainda, tá? Mas ele criou aqui dentro, ó, dentro do produtos. Então significa que a minha definição aqui em cima, tá? Esse log zap log está no lugar errado. Então eu vou ter que utilizar esse require document root para ele também fazer no lugar certo. Ó. Então eu vou concatenar o document root ponto logs. Agora sim. E essa pasta aqui que ele criou eu vou deletar. Beleza? Vou salvar. Deixa eu ver como é que tá para cá. Eu vou pausar isso aqui, não vou deixar ele redirecionar para eu ver se ele está causando algum erro, tá? Então, imóveis, desculpa, de novo, PDF, o preço, brinquedos e as informações eu vou cadastrar. Aqui não deu nenhum erro, então a princípio estaria certo. Eu vou voltar isso aqui. Só que ele não deveria voltar para o new.php. Vamos ver o que vai acontecer. Ele voltou para o new.php. Ele está com algum problema nesse image upload aqui no return, para ele estar caindo aqui dentro, tá? Mas ele não está exibindo as informações que estão acontecendo. Vamos olhar o que pode estar acontecendo aqui. O meu flash messages, deixa eu ver se eu fiz certo. Flash messages, eu tirei a seção dali. O session start está no autoload, então tá certo. Vamos ver esse log errors aqui agora. Opa, ele criou de novo no mesmo lugar? Impressão minha. Ó, erro ao validar a imagem. Então ele apareceu, mas eu vou ter que deletar essa pasta porque não é para estar aqui. Vou deletar. Ok. Salvei. Vamos ver se vai dar certo de novo. Eu vou parar o servidor. Vou iniciar ele novamente. Vou tentar fazer um novo cadastro. Ele voltou para o new, tá? Tá interessante esses erros aqui, ó. Vamos ver, no logs aqui ele não gerou e ele gerou de novo dentro da pasta do produtos, o que não faz sentido nenhum, porque esse server document root é a pasta anterior. Tá? Então aqui nós temos uma incógnita que a gente tem que... lógico, olha só, burrice minha, né? Eu tenho ele aqui em cima e ele aqui embaixo, ou seja, ele cria aqui em cima e cria aqui embaixo. Esse aqui de baixo não deveria estar aqui. Eu acho que é por causa que na hora que eu tinha gravado aquele vídeo estava achando que estava gravando e não estava. Então agora sim. Então feito isso, esse cara de cima agora está correto. Eu vou de novo deletar essa pasta aqui, essa pasta de baixo. Deletar.
Beleza. Na minha pasta de logs ainda não tem nada. Eu vou de novo criar agora um novo produto para ver se vai dar certo. Pelo menos o log tem que ser criado no lugar certo, tá? Ok. Vamos olhar dentro da pasta logs. Aqui, agora sim o eplog. Ó. Erro ao validar a imagem. Esse aqui é um warning e esse aqui é um error. Então, deu boa, tá? Os logs já estão funcionando, ou seja, o nosso Composer já instalou corretamente o monolog, a gente já está conseguindo instanciar o monolog e está conseguindo gravar essas informações no log propriamente dito. O meu único problema que está acontecendo aqui é o porquê que ele está caindo dentro aqui e ele não está mostrando as mensagens, tá? Eu vou olhar se no meu new eu esqueci de importar os flash messages ou alguma coisa do gênero. Aqui está certo, flash messages está aqui em cima. Eu vou, para não ficar longo o vídeo, eu vou pausar o vídeo, vou achar onde está o erro aqui e já volto, tá? Galera, o meu erro, tá, é o seguinte. Como eu estou começando a usar o Composer, tava tão óbvio, mas não me toquei. Como eu estou usando o Composer e o início da minha sessão é dentro do autoload, eu tenho que jogar isso aqui dentro do meu arquivo new também. Caso contrário, a sessão não é iniciada e eu não consigo olhar o que está dentro da sessão. Tá? Então é isso que estava acontecendo aqui. Vamos olhar se está dando certo. Então vou dar um F5, vou escolher, vou cadastrar de novo, né? Alguma coisa aqui que dê inválido para a gente fazer o teste. Então, ok, 1, 2, 3. A sessão deveria ter sido iniciada. Espera aí, acho que eu mudei a ordem aqui, ó. O Session Start eu vou deixar em cima. Vamos ver se é isso. De novo. Agora sim, ó. Então foi adicionado um monte de coisa na sessão e agora que ele pegou, ele acabou retirando tudo, tá? Então eu vou dar um F5, vou fazer de novo para vocês verem que está funcionando certinho. Ok. Inseriu. Agora, inseriu não, desculpa. Ele validou e deu erro. E se a gente olhar então no nosso arquivo de log, tá aqui ó ele, todas as vezes que deu erro, ele gerou dessa forma bonitinha, com a data, qual foi o horário e todas as descrições que de fato precisam. Alguma coisa, acho que essa data aqui está errado com o que está no sistema, tá? Acho que não está na mesma hora porque não é esse horário aqui. Então essa hora que eu teria que ajustar no sistema operacional para ficar correto ou colocar o UTC correto. Deve ter alguma configuração no Monologer para isso, tá? Mas percebam que eu já consigo dar um aporte melhor na minha aplicação. Agora, tá? Para a gente migrar a nossa aplicação, ao invés de a gente ficar utilizando o require e a gente começar a utilizar a palavrinha, a chave lá, o use, né? Então, mostrando aqui pelo create, ao invés de a gente ficar dando require once no produto DAO, no image upload, no flash messages, a gente pode migrar então a nossa aplicação para utilizar o Composer também. E aí sim a gente vai começar a entrar num nível mais profissional da nossa aplicação, tá? Então, como isso aqui é coisas de importação, eu vou trazer ele para cima, deixar tudo junto aqui, ó, tá? E a gente vai ter que mudar isso aqui para utilizar o use. Para isso a gente vai ter que fazer algumas configurações no Composer, tá? Então as configurações que a gente vai ter que fazer vão ser as seguintes. Primeiro, nós vamos ter que vir aqui no arquivo composer.json, tá? E nós vamos colocar aqui no require, lógico, como a gente está trabalhando com JSON, cada elemento aqui a gente vai separar por vírgula, tá? Esse cara aqui, deixa eu mudar. Só deixa eu pegar na documentação como que seria o certo. Então, dentro do autoload, tá? Não é bem a documentação, o artigo aqui. Dentro do autoload, nós precisamos uma propriedade chamada PSR4. Então, deixa eu voltar aqui. Autoload, desculpa. Então, vou ter que copiar tudo isso aqui.
e eu vou colocar embaixo do require uma vírgula e vou colocar autoload. Então esse autoload é a questão da nossa aplicação propriamente dita. Então o padrão é a pasta src que a gente já tem, e aqui a gente vai dar o nome do nosso namespace. Então o nome do nosso namespace eu vou chamar de app, tá? Que é a nossa aplicação. Ou eu posso colocar ainda mini OLX, que é como a gente já está fazendo, tá? Eu tenho o costume que, se eu estou tratando da minha aplicação, eu gosto de chamar ela de app, essa aplicação. Então, se eu quero alguma coisa dessa aplicação, eu chamo a palavrinha app. Tá? Isso é um costume meu, e eu acho que fica legal colocar assim. Então, esse autoload agora, ele vai garantir que as informações que estão dentro do SRC também sejam interpretadas. Tá? Ainda ele fala aqui de a gente utilizar o Composer Dump Autoload, porque muitas vezes o Composer mantém cache. Então seria interessante nós viermos aqui, eu vou parar o servidor, tá? E eu vou executar esse comando então. Opa, não é esse, é o Composer Dump Autoload, para ele recriar a estrutura de cache. Então ele gerou os arquivos. Só que eu não estou recordado, e é uma coisa que eu vou garantir, para ver se ele não removeu. Ó. E ele removeu. Ele removeu o meu session start daqui. Então eu vou fazer uma coisinha diferente, tá? Eu vou criar um arquivo chamado, e aí eu vou deixar ele fora. Eu vou criar um arquivo aqui chamado Bootstrap, tá? Não confundam isso aqui com a biblioteca Bootstrap, tá? Esse Bootstrap é como se fosse o pontapé inicial da minha aplicação aqui. O que eu quero que aconteça? Então eu vou colocar todas as informações de validação que eu quero que estejam aqui. Nesse caso, eu só vou ter o Session Start por enquanto, tá? Mas eu já vou deixar pronto para outras possíveis configurações que eu quero que tenha aqui. Então, sei lá, alterar nome de cookie ou alguma configuração da aplicação, eu posso deixar todo nesse arquivo bootstrap.php. E aí agora sim, eu vou importar ele em todos os lugares que eu preciso, além do vendor, tá? Então, por exemplo, naquele arquivo que eu tinha feito aqui, ó, que era o create.php, aqui em cima, além disso aqui, tá, eu vou colocar logo abaixo a importação então do meu bootstrap.php, que é o arquivo de configuração de configurações essenciais para a nossa aplicação. Daí a gente não fica dependendo do autoload, ok? Agora sim, essas vão ser os dois únicos requires que a gente vai ter na nossa aplicação, de fato, tá? E agora a gente vai tentar mudar esses caras aqui de baixo. Então, qual que seria o jeito correto? O produto DAO ele está dentro da nossa aplicação agora. Então eu faria um use app contra barra a pasta DAO contra barra produto DAO. Só assim, ó, sem ponto PHP no final, tá? Essa seria o novo tipo de importação. E eu removo esse cara daqui, ó. Vocês já vão ver que vai dar um problema, tá? Então eu vou deixar dessa maneira aqui, ó, e eu vou tentar executar a minha aplicação para vocês verem o que está acontecendo. Só deixa eu confirmar. SRC DAO produto DAO. Opa, o A e o O é tudo maiúsculo, então tem que manter igual produto DAO. Agora sim, mantive igual. O que acontece, tá? Qual é esse problema aqui, ó? Eu vou executar para vocês verem que vai dar problema sim, tá? Então se eu colocar aqui, ó, imóveis, vou colocar a mesma coisa de antes. Apesar que ele não vai cair, eu vou colocar uma imagem de verdade para ele cair dentro do DAO, tá? Vou colocar aqui, vou colocar um número, qualquer coisa, 1, 2, 3, cadastrar. Na hora que eu for cadastrar aqui, opa, eu acho que eu parei o servidor, né? Então vamos voltar ao servidor, php-s, localhost na porta 8000. Agora sim. Vou executar isso aqui de novo. Vocês podem ver que deu erro, porque ele falou assim, ó, cara, eu não consegui encontrar o produto down para você. O porquê, tá? O Composer, ele utiliza-se dos namespaces do PHP. Então, os namespaces é você definir um espaço para aquele arquivo. Ele pertence a qual namespace? Então, você tem que colocar isso
no início do teu arquivo. Então, por exemplo, no produto down, que é esse cara aqui, ó, eu preciso colocar no início do arquivo qual é, tá? Vou colocar aqui qual é o namespace dele. Então, vou dizer namespace e eu vou dizer que ele pertence ao app/down. Dessa maneira aqui, ó, tá? Feito isso aqui, opa, tá, o namespace tem que ser a primeira coisa do arquivo, é isso aqui que ele está reclamando. Então o connection factor eu vou tirar daqui, vou jogar para baixo para ver se ele para de chorar. Beleza, agora sim. Então eu defini que esse produto DAO ele pertence ao namespace app/DAO. Então vamos rodar a aplicação de novo para ver se ele vai conseguir encontrar agora. Ele conseguiu encontrar. O único problema é que no produto DAO na linha 14 agora, na linha, opa, deixa eu só olhar aqui, na linha 44, vamos olhar a linha 44, tá aqui, ó. Ele tentou utilizar o Connection Factory, mas o Connection Factory, apesar da gente estar fazendo um require once aqui, ó, a gente não vai mais utilizar dessa maneira também. Então o que a gente vai converter? A gente vai converter para utilizar o Connection Factory que está dentro do nosso app, lembrando que o app é como se fosse o SRC, utils barra Connection Factory. Agora sim, ponto e vírgula, a gente vai remover esse cara daqui, ó, tá? E a gente vai ter que mudar o nosso Connection Factory. Então a gente vai lá no nosso Connection Factory e a gente vai colocar que o namespace que esse Connection Factory faz parte é do app /utils. Tá? Agora sim, vamos olhar se voltou a funcionar, confirmar. Outro errinho que deu aqui, que ele está dizendo que ele não encontrou o PDO. Tá? O PDO não foi encontrado dentro da pasta Connection Factory. Aqui que mora um segredinho, tá? E eu estou utilizando essa classe PDO. Só que essa classe PDO eu preciso importar ela também. Só que como ela é uma classe própria do PHP, eu faço da seguinte maneira. Eu vou dar um use PDO. Assim, ó. Eu não vou colocar nenhum namespace na frente aqui, porque o namespace só contra barra significa que é do próprio PHP. Vamos ver se isso aqui resolveu. Resolveu, só que agora nós temos a linha 48. Tá? Ele também disse que na linha 48 do nosso produto DAO, vamos olhar aqui na linha 48, na linha 48 eu estou usando também aqui a classe PDO de novo. E aí o PDO eu tenho que importar. Então eu vou colocar use / PDO. Agora sim o PDO faz parte do PHP. Vou continuar. E mais um errinho aqui. Na linha 5 agora, do index.php, perceba que ele já mudou. Significa que o arquivo, que a inserção funcionou, tá? Então agora eu só estou indo, seguindo os erros e corrigindo eles. Então, a classe produto DAO não foi encontrada no arquivo index na linha 5. Então a gente vem aqui, acha o arquivo index na linha 5 e esse produto DAO aqui, ó, não foi encontrado. Então a gente precisa inserir eles. As mesmas coisas, esses flash messages que estão aqui também. Então como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e simplesmente utilizar a estrutura, tá, meu Deus, do Composer. Então eu vou colocar aqui, ó, use app /DAO produto DAO, ok? E já vou dar um use app utils /flash messages. Os dois vão ter que ser convertidos para o use, então eu já vou remover daqui. Agora sim, vamos olhar como é que ficou. Ele está dizendo que o produto DAO não foi encontrado no arquivo index na linha 6. Por quê? Tá? Eu importei ele aqui em cima, mas não funcionou. Porque eu preciso, só vou lembrar aqui para vocês, eu preciso importar esses dois arquivos aqui, ó, o autoload e o bootstrap. Então eu vou vir aqui no produto DAO, desculpa, no index.php e vou colocar essa importação aqui. Agora isso aqui deve resolver. Vamos olhar. A princípio não deu erro, mas tem algum processo que está segurando.
vou parar o servidor aqui e vou iniciar ele de novo. Tá, mas ele mostrou aqui o erro, ó. Que o Flash Messages não foi encontrado no arquivo úteis do Flash Messages lá. Então, o que está acontecendo? O nosso Flash Messages, a gente também tem que colocar ele no namespace. Caso contrário, ele não vai ser encontrado. Ele está dentro da pasta úteis, então o namespace deles é app úteis. Lembrando que o app é a mesma coisa que o src, né? Então, a gente apelidou ele de app. Então, app/úteis, ok. Vou subir o servidor de novo, tá? Ele ficou com o processo travado. Vamos olhar se isso aqui resolveu. Então ele está dizendo que na linha 3 do Flash Message ele não conseguiu encontrar a classe Flash Messages. Vamos olhar o que aconteceu lá. A gente vai seguindo os erros agora, até converter todos, tá? Então, dentro da pasta Partials, dentro do Flash Messages, ele não conseguiu encontrar isso aqui. Então a gente precisa importar, tá? É estranho, eu não vou colocar aqui, e eu acho que eu até fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Deixa eu ver se eu fiz certo. Aqui dentro do Flash Message está certo, dentro do Connection Factory está certo, do produto DAO também, do categoria DAO eu ainda não mexi, então não vou mexer agora, aqui está certo. Então aqui nos produtos, tá? Eu estou no arquivo index, então eu vou vir no arquivo index. E eu estou dando um use no app úteis do Flash Messages, no plural. A princípio está correto. Deixa eu olhar como é que ficou. Na linha 22, no arquivo Flash Message. Vamos olhar lá. Tá estranho porque eu faço a importação em cima. Eu vou pausar o vídeo aqui para entender esse erro melhor e não comer tempo de vocês, só um pouquinho. Pessoal, eu encontrei aqui uma solução, mas eu não consegui compreender direito o porquê que ele está me exigindo isso, tá? O Flash Messages ele faz parte do arquivo index, apesar que eu estou utilizando o include para isso. Mas eu percebi que eu só vou conseguir utilizar a classe Flash Message dentro do arquivo se eu mover isso aqui, ó, tá? Essa questão do Flash Message para dentro da parcial. Então eu tenho que vir dentro da partial e adicionar ela aqui em cima antes dela ser utilizada. E aí sim ela vai conseguir importar. Eu não sei se é algum problema, se é alguma restrição do Composer de que seja necessário que a importação esteja dentro do mesmo arquivo. Eu acredito que pode ser alguma coisa nesse gênero. Então eu acabei tendo que mover a importação do Flash Message para dentro dessa tela aqui, tá? Agora sim, ó, eu já tinha feito o teste aqui, ó, a mensagem mostrou. E o meu segundo erro que aconteceu é que ele não está encontrando a classe Connection Factory na parcial do sidebar, tá? Então eu vou ter que ir lá na parcial do sidebar, que é aqui, ó. E aqui esse categoria DAO, tá, que está acontecendo aqui, eu vou precisar fazer as mesmas coisas. Então eu vou ter que vir aqui, vou ter que dar um use no app contra barra DAO barra categoria DAO, ok? Aí sim, feito isso, ele vai acessar o categoria DAO, porém ele vai dizer ainda que não consegue achar o categoria DAO, tá? Porque o categoria DAO ele não está com namespace criado, então eu vou ter que vir aqui no categoria DAO, vou remover esse connection factory daqui, vou colocar o namespace desse categoria DAO, que é app/DAO, ele pertence ao app DAO, e eu vou dar um use no app contra barra úteis contra barra connection factory, dessa maneira aqui. Agora sim, bonitinho. Vamos dar um F5. Beleza, então agora as categorias estão sendo exibidas, os produtos também. Eu vou criar um novo produto para ver se o processo está certo. Então aqui deu um probleminha que na linha 7 do new ele não conseguiu achar a categoria DAO. Então na linha 7 do new, por causa que ainda está sendo utilizado a forma antiga. Então vamos reescrever tudo isso aqui de novo. Percebam que o Flash Message eu não vou mais precisar, porque eu coloquei a importação dentro do arquivo do Flash Message. Então eu já posso remover ele daqui.
E aqui em cima eu só vou dar um use no app contra barra DAO contra barra categoria DAO, dessa maneira. E agora se a gente dá um F5, beleza, está funcionando. Vou adicionar o imóveis com uma imagem que exista, com um preço qualquer, com uma categoria qualquer e um valor. Vou cadastrar. Na hora que eu cadastrei aqui, ele deu problema no Flash Messages, que não pôde ser encontrado, tá? Lá no Create, então é aqui que está dando problema. Opa, deixa eu voltar, deixa eu ver. No Create.php, na linha 39 ele não encontrou. Então aqui no Create PHP eu vou ter que importar então o Flash Messages como está aqui, ó. Já vou aproveitar e mudar o Image Upload e o Flash Message também. Então eu vou dar use app contra barra DAO contra barra Image Upload e também vou dar um use app contra barra DAO contra barra Flash Messages. Dessa maneira. Agora sim, ó, o código acaba ficando mais bonito, tá? E a princípio é isso, tá? Logicamente que o meu image upload eu não mexi ainda, então eu vou ter que vir aqui, mesma coisa, vou ter que criar o namespace para ele, tá? Namespace dizendo que ele pertence ao app utils, dessa maneira. Ok, vamos dar um F5 para ver se deu certo. Ele está dizendo que ele não encontrou o image upload no app DAO. Eu escrevi alguma coisa errada. Vamos ver aonde que eu escrevi errado. Aqui, ó. O image upload faz parte do utils. O flash message também faz parte do utils. Agora sim, vou dar um F5. Beleza, então, produto criado com sucesso com ID 15 deu certo. Vou editar agora. Opa, deu erro de novo. Ou seja, eu vou precisar passar de arquivo por arquivo agora, corrigindo as importações. Então, eu vou ter que ir lá no meu edit, eu não vou utilizar mais essa estrutura, eu vou utilizar somente aquela estrutura do Composer, tá? Então, primeiro, no meu Create que eu já fiz aqui, ó, essa estrutura do Bootstrap eu vou ter que adicionar em cima do Edit. Vou ter que adicionar essa estrutura basicamente em cima de todos os arquivos, tá? Então, tanto no Edit, eu vou passar de um por um, ó. No Create já tem, no Destroy ainda não tem, eu vou já adicionar e depois eu venho corrigindo. No Edit já tem, no Index já tem, no New aí tem um, mas não tem o Bootstrap. No Show não tem, eu já vou adicionar aqui em cima. Ok. O Update também não tem, vou adicionar então a importação das configurações iniciais da minha aplicação e mais o autoload do Composer. E agora eu vou vir mudando de fato as importações. Então no Create já está configurado certo, ok. Eu vou fechar todas essas abas aqui e vou passando um por um. Vamos fechar. Ok, então no Create está certo, no Destroy. Então essas duas linhas eu preciso mudar. Eu vou utilizar o use app contra barra DAO contra barra produto DAO e o outro é use app barra utils barra flash messages e o ponto e vírgula. Agora sim, beleza. Aqui a gente poderia adicionar o logger de novo, mas daí a gente tem que importar o monolog aqui e fazer todo o processo novamente. Eu vou deixar lá, você pode usar se você quiser. O edit, mesma coisa, tá? Então a gente vai vir aqui, use app contra barra DAO contra barra categoria DAO. Perceba que eu não tenho mais ficar colocando ponto para voltar a pasta, ele fica mais organizado o nosso código, tá? Ele tem as suas definições de namespace. Inicialmente acaba sendo um pouquinho chato, mas depois que você se acostuma fica bem tranquilo, tá? Beleza, importei aqui. Ok, vamos para o index já está certo. Vamos para o new já está certo. O show, vamos aqui, use app contra barra DAO contra barra categoria DAO, use app contra barra DAO contra barra produto DAO e use app contra barra utils contra barra flash messages. Agora sim. Beleza. Convertemos então no final de tudo, exceto a nossa categoria, né?
aqui as categorias que tem as mesmas ações, vou ter que passar um por um alterando. Essa parte aqui eu vou deixar para vocês fazer sozinho, para vocês terem essa experiência de converter uma aplicação que não utiliza Composer para utilizar. Então essa é a parte mais demorada da aplicação. Só que agora, tá, na hora que a gente está com o Composer definido, já está bonitinho, essa é a nossa estrutura base da aplicação, a gente consegue ter um proveito maior das bibliotecas externas. Então eu vou só fazer os testes finais aqui, ó. Então o edit já está carregando. Eu vou mudar esse cara aqui para imóveis, um monte de número, para ver se vai funcionar o update. Aqui ele deu um erro, o update na linha 15 não encontrou a imagem upload. Então no produtos update, aqui faltou eu importar, então achei que já tinha feito. Use app contra barra DAO contra barra produto DAO, ponto e vírgula. Use app contra barra úteis contra barra image upload. E use app contra barra úteis contra barra flash messages. Agora sim, então essas linhas aqui caem fora. Vamos olhar de novo. Okay. Extensão não permitida, escolha entre... eu percebi esse erro antes já, que se eu não quero atualizar a imagem eu não vou adicionar um novo arquivo, né? E ele não está deixando eu atualizar sem eu fornecer o arquivo de novo. Então esse aqui é um errinho que eu vou ter que acabar corrigindo. Vou atualizar. Ok, então o produto atualizado com sucesso, ele está aqui embaixo, tá? Vou excluir agora então esse último, para ver se ele exclui de fato. Excluiu, o produto excluído com sucesso. Então as ações aqui eu vou ir no mostrar agora para garantir. Beleza. Então converti toda a nossa, converti toda a minha aplicação para utilizar o Composer, tá? E é dessa maneira que a gente começa a utilizar o Composer, ok? Logicamente que se você vai criar uma aplicação do zero, é muito importante você já iniciar com o Composer. E aí você já faz essa configuração aqui, ó, para você fazer o autoload na PSR4 da tua pasta SRC, e você já vai criando namespace, já vai utilizando a palavrinha use para importação, que a tua aplicação vai ter uma estrutura muito melhor, tá? A leitura do teu código vai ficar melhor. E se você for realmente trabalhar em alguma empresa, alguma coisa que trabalhe com PHP, você vai encontrar isso aqui, tá? Nessa estrutura. Beleza? O que eu quero... eu vou passar agora a próxima atividade para vocês, o projeto final da disciplina. Mas eu queria passar um pouquinho mais avançado para vocês a questão de como a gente poderia trabalhar com a estrutura MVC. A gente não está bem trabalhando com uma estrutura MVC, mas está quase, tá? Se a gente fosse trabalhar numa estrutura MVC, a gente poderia criar arquivos de rotas que redirecionassem para outros arquivos, mas eu vou fazer um vídeo separado, que não vai ser o foco principal, tá, da disciplina, mas é que eu quero já deixar engatilhado para vocês como vocês podem aproveitar de frameworks já existentes, como o Laravel, tá, por exemplo, ou o Cake, ou os outros frameworks que tem no mercado, que ele já vem com o Composer configurado, ele já cria uma estrutura de pasta para vocês, já tem configuração do Monolog, mas eu não quis ir direto com vocês para frameworks, porque eu fiz testes com alunos dos outros anos, e eles acabam ficando muito dependentes desses frameworks. Então, esse processo que eu fiz aqui com vocês de criar a aplicação do zero, configurar, fazer tudo as classes na mão, dá mais trabalho, tá? Mas é onde que a gente tem maior aprendizado e o entendimento da estrutura do nosso projeto, ok? Então, era isso aqui que eu queria passar para vocês. Ficou um pouco comprido tudo, mas nós temos a estrutura básica aqui da nossa aplicação. E agora, para ficar uma aplicação melhor, seria a gente fazer então a nossa parte de login aí, estruturas, questão de controle de acesso e assim por diante.
Mas isso a maioria de vocês na aula tinha iniciado, tá? Mas eu vou gravar um vídeo adicional para que vocês aprendam ou vejam como que eu faço isso, ok? Então, bons estudos aí. E qualquer dúvida, por favor, me chame. Eu estou tendo pouca procura de vocês dos problemas que vocês estão tendo. Tem poucos alunos que estão tendo algum tipo de problema, mas eu gostaria que vocês procurassem, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.